Parece impossível criar algo novo, quando você pensa no aspecto redação, por exemplo. Qualquer ideia, ainda que seja bem conhecida, se ela for reportada com as suas palavras, ela é um texto novo. Eu vou dar um exemplo de uma redação que eu corrigi e avaliei aqui no canal há umas aulas atrás, nas aulas de correção de redação. Nessa redação, a pessoa começou a redação da seguinte forma, ó. Nota-se, ao longo da história, a incansável busca de negros por seus direitos inalienáveis à vida e à dignidade. Eu poderia escrever essa mesma declaração de início da seguinte forma: historicamente, os negros nunca desistiram de lutar por seus direitos fundamentais e intransferíveis. Eu escrevi quase a mesma coisa, não foi a mesma coisa, foi parecido, com outras palavras. É um texto novo, é um texto um diferente do outro falando a mesma coisa. Ou seja, você não precisa criar um invento, né? Compor, né? Como um grande compositor aí da história. Não, foi um texto novo que eu acabei de fazer aqui, reescrevendo a frase da redação, a declaração inicial, mas não foi inovador. Não, e nenhuma banca cobra inovação ou criatividade em seus critérios de avaliação. Então você pode ficar tranquila com relação a isso. Agora, qual é outra boa notícia com relação a escrever algo novo? É que você não precisa inventar a roda. Basta que você combine conhecimentos de áreas distintas. Existe uma linha de estudiosos da criatividade, e um deles é o próprio Murilo Gun, que ele diz que a criatividade é combinar coisas. Você propor uma solução criativa é você combinar coisas de áreas distintas. É tanto que ele cunhou o termo combinatividade. Os próprios inventos que eu mencionei anteriormente são combinações de elementos já existentes, como o lápis e borracha. Existiu o lápis, existia a borracha. Alguém só foi lá e uniu os dois. O acendimento do fogão, a mesma coisa. Existia o fogão a gás e existia o fósforo. Alguém foi lá e colocou uma faísca. Na verdade, o fósforo faz um pouco mais que isso, né? Produz fogo, mas basta uma faísca para que acenda o fogo. Então não precisou unir o fósforo ao fogo, mas uma faísca. Mas o princípio é o mesmo. É colocar uma fagulha em um combustível que é o gás. E entre outros, tá? Aquele do banco giratório, que eu falei que foi uma baita de uma solução criativa, né? Que lá foi a união de um banco que já existia, né? Que já tinha sido criado, com o de uma manivela que gira. Só isso. Só combinar elementos. É basicamente isso. Às vezes você pensa assim, nossa, que invento. Mas ele é a combinação de muitas outras coisas que já foram inventadas antes. A própria roda, né, no começo lá da humanidade, que o homem inventou, provavelmente ele se inspirou em outros objetos redondos que existiam já na natureza, por exemplo, como um coco, por exemplo. Então, na verdade, combinar ideias. E é exatamente isso que você faz na redação. Você combina conhecimentos de áreas distintas. É isso. Conhecimento de várias outras áreas. Para sustentar o que você está sustentando naquele tema. Numa das últimas aulas de repertório que eu gravei aqui, que eu coloquei aqui no canal, por exemplo, eu sustentei o assunto tristeza no tema da Unesp de 2022, que era tudo bem em não estar bem, a tristeza em tempos de felicidade compulsória, e também o assunto desordem no tema da FUVEST 2021, o mundo contemporâneo está em desordem? Era uma pergunta. Sustentei esses dois assuntos aqui com uma série que foi transmitida na televisão e nos canais de streaming, que sustentava a rejeição da hipocrisia social e de ideologias, que não tem relação direta com tristeza e nem com desordem. Então quer dizer, você combina conhecimento de áreas distintas para sustentar um tema específico do qual você está falando, ou qual você está abordando. E eu também ensino no meu método a você consultar fontes de conhecimentos distintas, como por exemplo, conhecimento científico, que são as diversas ciências, né? Conhecimento cultural, né? Que são notícias, leis, manuais de áreas técnicas, etc. Conhecimento artístico são as diversas artes, né? Música, literatura, artes plásticas, pictóricas. E o conhecimento popular, novelas, séries, parlendas,
cultura marginal, etc. Resumo, essa combinação de um conjunto de conhecimentos já existentes que fornecem uma solução criativa torna-se extremamente fácil quando você tem um método. Quando você está diante de um método que te mostra como fazer isso, fica muito fácil fazer isso, aglutinar esse conhecimento e apresentar como sustentação para um tema sobre o qual você quer dissertar. Então, resumo, parece impossível criar algo novo quando você pensa no aspecto redação, por exemplo. Mas, escrevendo um texto com as suas próprias palavras, você já tem um texto novo. E escrever com as suas próprias palavras é o que eu ensino no meu método, Faculdade da Redação. É o que eu ensino. Então, se você tem um método para escrever, fica fácil escrever. Fica fácil criar um texto completamente novo. Fica fácil.